arte, cultura. A reportagem a seguir é toda dedicada às histórias em quadrinhos, um tipo específico de arte que encanta crianças, jovens e adultos. Prepare-se porque agora você vai se divertir muito no mundo dos quadrinhos. Olha só! Os desenhos podem ser coloridos ou preto e branco. O traço é caricato e muito engraçado. Apesar do bom humor dos roteiros e das ilustrações, muitos quadrinhos tratam com seriedade os fatos e acontecimentos que fizeram história. O presidente do Núcleo de Quadrinhos do Piauí, Bernardo Aurélio, decidiu colocar em prática um desejo antigo: produzir a Batalha do Genipapo por meio de quadrinhos. É um tema que recorrente, principalmente nos últimos anos, né? Esteve uma polêmica da questão de colocar o 13 de março na bandeira do Estado, que acabou se confirmando. Eu trabalhei na Fundação Cultural do Estado e vi o processo de que era construir uma peça de teatro para a encenação da batalha. Então tudo isso fez com que eu decidisse criar um projeto, porque eu tinha a certeza de que o Estado aprovaria um projeto como esse de adaptar essa história para quadrinhos. O ato de fazer desenhos em sequência acompanha o ser humano desde a pré-história. As histórias em quadrinhos modernas surgiram no final do século XIX, quando os jornais de Nova York acharam que elas poderiam ajudar a vender mais exemplares. Hoje em dia, os quadrinhos são populares no mundo inteiro. A todo momento, tem gente lendo HQs. Os personagens de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, são bastante conhecidos no Brasil. Quem nunca sorriu das aventuras e brincadeiras da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento? Calma, lembre-se que uma candidata a Miss deve ser muito meiga e bem delicada. Senão, Tchan perde de cara. Tá bom, prometo me controlar. Tá, é isso aí, Golducha. Dou maior força, dentuça. Até o concurso, fofa. Mônica, a mais popular da turma criada pelo desenhista, hoje encanta o público jovem com a Turma da Mônica Jovem. É por causa da popularidade que encontramos no mundo inteiro muita gente fazendo HQs. O que um bom HQ deve ter? Tem que ter um bom contador de história, né? Na verdade, esse é o grande segredo das histórias em quadrinhos. Saber contar uma história, prender o leitor do começo ao fim. E isso um bom HQ deve ter, né? Isso é um dos elementos. Agora, claro que uma história bem escrita, bem desenhada, com boas técnicas, com uma boa impressão de qualidade, né? Então existem vários elementos, bons personagens, né? Tudo isso faz uma boa história em quadrinho. Assim como Bernardo, o vice-presidente do Núcleo de Quadrinhos do Piauí, João Luiz, também tem paixão por histórias em quadrinhos. Bem, quadrinho, HQ, eu curto desde muito pequeno, né? É uma coisa que você tem que começar a gostar. E quando eu era muito criança, apesar de não saber ler, eu já começava a entender que aquilo ali era uma coisa que no futuro eu ia gostar até ficar velho. Então, quem lê quadrinho hoje tem essa coisa de você começar a ler quadrinho muito novo. Muita gente começou a ler quadrinho depois de alguma idade, mas o quadrinho sempre ele começa quando você ainda é criança. E hoje, que personagem das histórias em quadrinhos você mais gosta? Bem, hoje eu sou praticamente um adulto, né? Então, a gente muda a linguagem dos heróis, mas a gente nunca deixa de gostar de um herói. O meu herói sempre foi o Super-Homem, né? Hoje tem o Super-Homem, tem o Batman, tem o Homem-Aranha, que eu gosto muito. Tá, me diz uma coisa, o que precisa para fazer um HQ? A primeira coisa que você precisa mesmo é gostar de HQ. O segredo é esse, é você gostar de HQ.
O segundo segredo é você gostar de ler. E o terceiro segredo é você saber contar uma história agradável. E saber desenhar, né? Não, porque às vezes eu já li quadrinhos de desenhistas famosos, muito famosos, que o traço dele é só um palitinho. Nós temos muitos exemplos disso, que às vezes o autor ele não desenha muito bem, mas ele consegue passar para o quadrinho uma coisa muito interessante, muito boa de ler. O importante, então, é passar a mensagem. É, a mensagem, passar a mensagem. O importante é isso. As histórias em quadrinhos fazem a alegria de muita gente. Esta é a primeira loja de HQ de Teresina. A Quinta Capa Quadrinhos é o ponto de encontro dos admiradores das histórias em quadrinhos e artigos afins, como camisas personalizadas, bonecos e muito mais. Senti a necessidade de um espaço aqui, voltado especificamente para essa área, né? A gente visitava algumas livrarias daqui, livrarias grandes, né? E dificilmente você encontrava uma prateleira só de quadrinhos, né? Ou então um espaço reservado com o valor que esse tipo de publicação mereceria. Então, eu me reuni junto a meus irmãos e amigos e decidimos montar uma sociedade, porque sentimos a necessidade que uma livraria como essa precisava para um público crescente, para um evento crescente e para estimular a leitura e a produção disso aqui no estado. Em 1999, a história em quadrinho no Piauí ganhou impulso com a primeira feira HQ, realizada pelo Núcleo de Quadrinhos do Piauí. Para a alegria dos apaixonados por essa arte, este ano o evento chegou à sua 11ª edição, com a participação de ilustres palestrantes, como Hermes Baroli, dublador do Seiya em Cavaleiros do Zodíaco. Saori! Vamos, Shiryu. Precisamos salvar a Saori. Meteoro de Pegasus! Os 4 cosmos se uniram ao cosmo de Seiya. Isso é incrível! Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Os meteoros de Seiya se transformaram num só raio de luz. Não pode ser! Isso está me parecendo um... Eu acho que é um universo muito gostoso e vira um vício, uma coisa positiva para as crianças, mas as crianças que hoje já nem são tão crianças assim e que mantém esse lado no gibi, nos quadrinhos, no anime, né? Não precisa ser criança para gostar de desenho animado, para dar risada no Chaves, né? Não, Atena! Saori! Eu tenho viajado o país todo com esses eventos. A diferença aqui da 11ª Feira de Quadrinhos é que a gente está podendo discutir também. Normalmente eu só vou nos eventos para a gente bater um papo sobre a minha carreira, eles querem que eu faça as vozes e tal. Eu acho bacana um espaço de discussão, em que a gente pode de fato colocar ideias e discutir novas possibilidades e discutir um mundo completamente novo que está surgindo aí, né? O que você tem a falar da feira? O que as pessoas podem esperar para o próximo ano? Fala um pouquinho pra gente. A feira é um filho, né? Ela começou com fãs, numa brincadeira, e hoje se tornou um dos eventos mais importantes do Nordeste, do Brasil, nessa linha de quadrinhos. Esse ano ela se consolidou como um dos eventos culturais do estado. E no próximo ano a gente está pensando em trazer mais convidados e fazer uma dinâmica com o estado e com a educação também. Você sabia que aqui em Teresina tem muita gente estudando quadrinhos? Diferente do que muita gente pensa, os HQs não são só entretenimento descompromissado ou subliteratura infantil. No próximo programa você vai conhecer alguns pesquisadores de histórias em quadrinhos. E é claro que você não vai perder, né? O conjunto
que forma uma história em quadrinho, ele reúne diversas ferramentas de grande utilidade, né, para o aprendizado, para a comunicação em si. E o Cultura Livre de hoje termina aqui. Não deixe de mandar sua sugestão para o e-mail programaculturalivre@gmail.com ou pelo telefone 3133-3319. Na próxima quinta-feira eu estarei de volta com muito mais cultura, arte e diversão. Não deixe de assistir às reprises do programa, no sábado e domingo às 6 da tarde. Até lá! Tchau!